Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Eu sou o professor formador José Eduardo Silva, estou aqui de volta para mais uma videoaula junto ao componente curricular Fundamentos da Climatologia. E neste momento estamos vivenciando o início da semana 5. E neste início de semana vamos tratar ao longo dela sobre pressão atmosférica. Então, em nossa aula 5, a pressão atmosférica será o objeto de estudo do nosso componente. Bom, vamos relembrar a radiação solar, que é a temperatura e umidade relativa do ar, que apresenta um movimento de valor máximo e um movimento de valor mínimo ao longo de um dia. Aí eu quero fazer um questionamento. Não precisam responder, mas à frente a gente vai discutir sobre isso. A pressão atmosférica apresenta dois momentos de máximo e dois momentos de mínimo ao longo de um dia. Sabe explicar isso? Por que isso acontece? Então vamos pensar ao longo do nosso estudo desta semana. Bom, podemos observar que pressão é uma força aplicada uniformemente em uma determinada área, como nós mostramos aí para vocês, representado na figura logo abaixo. É bom a gente lembrar. Hidrostática estuda as propriedades dos fluidos em repouso. A hidrodinâmica estuda esses fluidos em movimento. E os fluidos são as substâncias que podem escoar. E o que são sólidos? Sólidos são substâncias que possuem forma própria e não são compressíveis. O líquido são substâncias que não possuem forma própria e não são compressíveis. E gases são substâncias que não possuem forma própria e são compressíveis. Bom, após esse relembrar desses termos, dessas definições, vamos então diretamente para a pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica é o peso por unidade de área da coluna de ar acima desta posição. Aí chama-se de pressão, como nós vimos na primeira figura. Uma curiosidade, no nível do mar, uma coluna padrão de ar com base de 1 centímetro quadrado pesa um pouco mais que 1 quilo. Bom, esta pressão vai equivaler em uma determinada carga de mais de 500 toneladas sobre um telhado de 50 metros quadrados. Olha lá essa dimensão da pressão. Bom, a gente também sabe, gente, que a pressão ela atua, na verdade, em todos os sentidos e direção. E através do barômetro de mercúrio, Torricelli, em 1643, pela primeira vez, conseguiu medir o peso, do ar na atmosfera. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. E a pressão, ela pode variar, ela apresenta algumas características. Ela pode ser absoluta, que é a pressão positiva, a partir do vácuo perfeito, ou seja, a soma da pressão atmosférica e a pressão relativa, conforme essa equação logo abaixo. Também temos a pressão relativa, que é a pressão medida em relação à pressão atmosférica, podendo ser positiva ou negativa. Na figura ladeada à direita, nós temos aí a imagem da pressão, e o peso dela, quilograma-força por centímetro quadrado, de acordo com a posição que nós encontramos aí na superfície terrestre. Bom, a pressão atmosférica vai variar de acordo com a altitude. Então, a gente tem um processo que nós fazemos, que é a conversão da pressão atmosférica, de milibar, para milímetros de mercúrio. Então, a gente considera que a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio, e a pressão atmosférica é igual a 1013,3 milibar. Então, como é que a gente observa essa conversão? Basta a gente pegar milímetros de mercúrio, e dividir pelo milibar. Ok? E aí a gente vai ver que é só dividir isso por 0,75 e vice-versa. Ok? Bom, aqui a gente tem uma escala com as variações da pressão atmosférica de acordo com a altitude. Então, a gente tem a altitude em metros, 0, 200, 400, 600, 800. Temos a pressão atmosférica com forma medida, que a gente tratou nesta aula anterior. Temos aí a altitude em metros e depois temos a pressão atmosférica também em relação a essa altitude. Então, a gente observa que a pressão atmosférica ela varia, de fato, com relação à altitude. Então, aqui tem um diagrama que mostra uma escala, escala de pressão absoluta e relativa, aquilo que nós falamos anteriormente. E aqui a gente tem os tipos de pressão. Então, a gente tem a pressão diferencial. Essa pressão é a diferença entre duas pressões, ela sendo representada pelo símbolo ΔP, na verdade,
E aí essa diferença de pressão normalmente é utilizada para medir o quê? Vazão, nível e pressão, etc. De acordo com essa figura que vocês veem logo aí abaixo. Né? Temos a pressão estática, que essa daí se refere ao peso que é exercido por um líquido em repouso, ou seja, fluindo perpendicularmente, né? A tomada de impulso por unidade da área exercida, conforme a figura abaixo. Temos aí a pressão estática, que usa-se a pressão estática para medições de nível de líquido em reservatório. Não é? Temos também a pressão dinâmica ou cinética. Essa pressão ela é exercida por um fluido, né, em movimento. É medida fazendo a tomada de impulso de tal forma que recebe o impacto do fluxo. Né? E temos aí ainda, de acordo com a pressão dinâmica ou cinética, esta equação aí, que aí a gente tem φ, não é? A gente tem a pressão dinâmica, temos φ, que seria a massa específica do fluido, a velocidade do fluido, o peso do fluido e a aceleração da gravidade. E aí a gente tem a pressão total, que é medida desta forma, conforme a figura embaixo, que é a soma das pressões estática e dinâmica. E o instrumento que mede as pressões estática e dinâmica e total é o tubo de Pitot, ou o tubo de Pitot, como muitos chamam. Bom, por que não sabemos? Massa específica é a relação entre a massa e o movimento, ou melhor, e o volume de uma determinada substância, conforme a equação abaixo. E a unidade de medida, quilograma por metros cúbicos. E o peso específico, que é a relação entre o peso e o volume de uma determinada substância, conforme a equação abaixo. Já aí a unidade de medida é o quilograma-força por metros cúbicos. Agora, densidade relativa, o que seria isso? É a relação entre a massa específica ou o peso específico, não é? De uma determinada substância em relação à massa específica. E a equação é dada logo aí abaixo da densidade relativa. Bom, para líquidos, a referência é a água, a 4 graus centígrados e que é o quê? 1 centímetro, né? Ou 1 metro, deixa vocês pensarem, da atmosfera, ou 1 unidade da atmosfera. Para gases, a referência é o ar a 15 graus centígrados e 1 atm. Ou, pensem, o que é esse 1 atm? O que é esse 1 atm? É bom que vocês dêem uma lidinha no material para vocês entenderem essas unidades. Bom, entende-se que a pressão atmosférica apresenta 2 momentos de máximo e de 2 momentos de mínimo num período de um dia. Este questionamento é o questionamento que vai ser posto no nosso fórum da semana 5 para tratarmos desse entendimento. Então, estou colocando aí para vocês 2 referências bibliográficas complementares para que vocês capturem no Google Acadêmico esses 2 artigos científicos, que vai ser interessante para complementar os estudos de vocês. Além disso, eu reporto vocês a consultarem o material que foi disposto desde o início do nosso componente curricular. Então, a cada semana, eu coloquei algum material lá, livro, artigo, enfim. Dê uma olhadinha naquele material que vocês vão encontrar os livros volume 1 e 2 da Geografia, não é? E aí vocês vão ter todos esses aparatos aí complementares, como bibliografia básica, né? Bem como a possibilidade de vocês contemplarem um estudo, né? em uma semana muito mais prazerosa. Bons estudos para todos e todas. Até a próxima e fiquem com Deus.